Hoje vamos falar sobre o governo Prudente de Moraes. Vem! Fala, turma! Tudo certo? Hoje a gente vai falar do primeiro presidente civil da história, o presidente Prudente de Moraes, o paulista Prudente de Moraes. E hoje a gente vai falar deste que foi o primeiro governo civil da chamada Primeira República, nessa sequência de vídeos que nós estamos gravando especificamente sobre a Primeira República. Nós já temos aqui no canal um vídeo específico abordando a República da Espada, tanto o Deodoro da Fonseca quanto o Floriano Peixoto. São dois vídeos para esses dois governos dos marechais. E agora, esse vídeo a gente vai falar do governo do Prudente de Moraes, que é o governo que vai ali de 1894 até 1898. Primeiro ponto importantíssimo aqui para a gente destacar é justamente isso, essa transição. Nós temos em um primeiro momento dois governos que são governos militares. E agora nós estamos trabalhando uma transição para um governo civil, um presidente civil, um presidente que não tem vinculações com o exército. E é um presidente que vai ser o primeiro presidente eleito pelo voto direto, e vai ser o primeiro presidente o representante direto da chamada oligarquia paulista. Então, é o primeiro presidente eleito pelo voto direto e representante desta velha oligarquia paulista, que é detentora, na verdade, do grande motor econômico brasileiro do período, que é o café. Mas apesar disso, isso eu já falei lá no nosso vídeo específico sobre a Primeira República, que está aqui na descrição do canal e está nos cards também, que essa eleição, essa primeira eleição de 1894, ela é uma eleição direta? Sim, ela é uma eleição direta, mas nós precisamos entender que a Constituição de 1891, ela coloca uma série de prerrogativas para considerar, né, o cidadão como uma pessoa apta para votar. Entre esses pontos, é muito importante destacar aqui, por exemplo, o fato de que os analfabetos não poderiam votar. Por que isso é importante? Por que isso é definitivo? Porque a maioria, 85% da população, era analfabeta. Se o analfabeto não pode votar, a gente já excluiu quase todo mundo desse processo. E o segundo ponto, embora não fosse explícito, era comum que a mulher não votasse. A mulher não tinha esse direito garantido, explícito, de voto, que também eliminava ela do processo. Nós temos uma eleição ampla, para a história do Brasil, até que ela é relativamente ampla. Nós temos 800 mil votantes, mas 800 mil votantes era cerca de 6% da população brasileira daquele período, daquela época. Então, ao mesmo tempo em que nós temos a votação mais ampla, a votação mais expressiva, a gente não pode esquecer que ainda é um número muito pequeno, apenas 6% da população brasileira. E essa eleição tem um fato que eu acho sensacional, muito curioso desse processo, é a quantidade enorme de candidatos. Essa eleição tem muitos candidatos, não tem 10 candidatos, não tem 30 candidatos. Essa eleição teve 205 candidatos a presidente, 205 candidatos a presidente e 335 candidatos a vice. Importante, nessa época a gente elegia, se votava para vice-presidente. E nós tivemos então aí mais de 500 candidatos, se somar os candidatos à presidência e os candidatos a vice-presidente, porque o voto ele era escrito. A legislação eleitoral ela era muito flexível, então muitas pessoas concorreram ali e nós tivemos vários candidatos que tiveram apenas um voto
Muitas vezes se votava ou em si mesmo ou homenageando alguém, algum amigo, se levava para o lado folclórico dessa eleição. O Senado Federal, inclusive, tem uma matéria, que eu também vou deixar aqui o link embaixo, que ela coloca a matéria sobre essa eleição com o seguinte título: candidato demais, eleitor de menos. Sim, eu acho que isso é perfeito, eu acho que essa é a grande definição da eleição de 1894. Nós temos muitos candidatos e poucos eleitores. E apesar disso, a eleição se dá com uma ampla maioria de votos em favor do Prudente de Moraes. O Prudente de Moraes ganha com mais de 80% dos votos. E aí, em segundo lugar, o Afonso Pena, o mineiro Afonso Pena, que depois, inclusive, veio a ser presidente também nesse período, e a gente também vai ter um vídeo específico sobre ele. Quando inicia o governo, do ponto de vista político, o governo Prudente de Moraes ele tem que encarar uma oposição que vem de duas frentes. Embora é importante destacar que essa oposição não foi muito sistemática, não foi muito aguerrida, mas ela existiu, que era do chamado florianismo de rua, ou dos ditos jacobinos, que eram aqueles mais vinculados ao Floriano Peixoto, mas de um grupo mais radical vinculado ao Floriano Peixoto, porque é importante destacar aqui que os florianistas oficiais, enfim, os políticos florianistas, eles em geral, eles apoiavam Prudente de Moraes, mas havia uma ala mais radical do Floriano, e essa ala mais radical que apoiava o Floriano continuava defendendo a continuidade do governo do Floriano Peixoto. Então houve essa oposição junto com a oposição, né, dos saudosos monarquistas que defendiam o retorno da monarquia para o Brasil. Veio dessas duas frentes aí a maior oposição ao governo do Prudente de Moraes. A gente também não pode esquecer, eu já falei no vídeo sobre o governo Floriano Peixoto, que o Floriano era muito populista. O Floriano ele tinha ali, né, uma adesão muito grande de pessoas, ele carregava consigo essa popularidade, então coisa que não foi, por exemplo, com a mesma envergadura no governo Prudente de Moraes. Então isso também se articulou. Embora em 1895, ou seja, no ano seguinte à eleição, durante o mandato do Prudente de Moraes, Floriano Peixoto ele morre. E a partir disso também, essa oposição ela perde um pouco dessa envergadura e dessa articulação. E do ponto de vista dos conflitos, esse é um governo que não teve tantas revoltas originárias do próprio governo. Teve uma em específico, eu já vou falar dela, mas ele teve como partida inicial resolver as revoltas do governo Floriano que não terminaram no mandato do Floriano. Entre essas revoltas, a gente destaca a chamada Revolução Federalista, a Guerra Civil Federalista no Rio Grande do Sul, que foi talvez o mais sangrento conflito regional, certamente ali da República, o mais sangrento conflito regional, que inclusive o nome, né, se chamava Guerra da Degola, pelo fato de que se degolava pessoas como se for, sei lá, como se degolasse qualquer coisa, de uma forma muito simples, muito corriqueira. Então, essa revolta ela inicia em 1893 e ela vai terminar em 1895, quando o Saldanha da Gama, que era um dos revoltosos, capitula e se faz todo um acordo de paz, tendo em vista também essa revolta. Ela tinha uma articulação contra o Floriano? Sim, ela tinha, mas ela tinha principalmente o objetivo de derrotar o Partido Republicano Rio-Grandense no Rio Grande do Sul. Mas militarmente os revoltosos eles são derrotados e esse acordo de paz é costurado pelo presidente Prudente de Moraes em 1895. Mas dentro do governo do Prudente de Moraes, a revolta mais expressiva, uma das mais significativas na história do Brasil, sem dúvida, é a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos, liderada pelo Antônio Conselheiro. Esse foi um conflito importante, que inclusive foi liderada pelo vice Manuel Vitorino Pereira. E esse é um ponto importante da gente entender. Primeiro, o vice estava liderando porque o Prudente de Moraes tinha se afastado, ele estava doente
ele se afasta por um período da presidência da República e é nesse período que inicia a Guerra de Canudos. Eu vou falar de um aspecto muito geral, porque a gente precisa falar especificamente em uma outra aula sobre a Guerra de Canudos. Então, para isso, eu já peço que tu te inscreva no canal e que tu deixe teu joinha, ativa as notificações, que isso impulsiona a gente na plataforma do YouTube. Isso é fundamental para nós. Então, deixa teu joinha, comenta se tiver alguma dúvida e compartilha este vídeo para o maior número de pessoas possíveis. Em linhas muito gerais, o que a gente pode falar da Guerra de Canudos é que ela era liderada por um monge que ficou conhecido como Antônio Conselheiro, que organiza no interior da Bahia um arraial, né, que chega a juntar milhares de pessoas lá no interior. E isso mistura questões sociais, porque aquela população ela era muito miserável e estava sendo ali liderada nessa nova comunidade pelo Antônio Conselheiro, mas também questões religiosas. A gente não pode esquecer que o que faz a República? A República ela separa a Igreja do Estado. E esse é um ponto que fica marcado, né, do ponto de vista religioso. E o Antônio Conselheiro ele foi acusado de ser um monarquista defendendo o retorno da monarquia no Brasil. E o que os republicanos fazem? Os republicanos eles se articulam, eles se organizam, né? O presidente Prudente de Moraes e o seu vice em exercício se articulam para tentar desmantelar aquela comunidade. O que acontece é que eles conseguem, sim, mas o exército brasileiro ele sofre fortes derrotas em Canudos. Isso é um ponto importante, porque essas revoltas elas também vão ter reflexos na política, porque de uma certa forma os militares eles acabam sendo desmoralizados em razão das derrotas, né, naquela região do interior da Bahia. Em 1897, aí sim, de fato, né, Antônio Conselheiro é morto e toda aquela articulação daquela comunidade no interior da Bahia, ela é dizimada. Inclusive isso está no clássico livro Os Sertões de Euclides da Cunha, um clássico. Passa-se ali, ele era um jornalista que cobriu a Guerra de Canudos, que é um livro clássico da literatura, muitas vezes é um livro de leitura obrigatória nos vestibulares, é um livro espetacular que retrata justamente este contexto em Canudos. E também dentro deste contexto de Canudos, que o Prudente de Moraes vai sofrer um atentado, uma tentativa de assassinato do presidente. O presidente ele vai receber o Marechal Bittencourt, que era o ministro da Guerra e foi o líder, né, dessa incursão militar contra Canudos. E dentro dessa condecoração, o que vai acontecer? Que um soldado do exército que estava fazendo a escolta, ele era um florianista desses jacobinos, ou seja, desses radicais. E ele vai fazer um atentado, ele vai tentar atirar contra o Prudente de Moraes e o ministro da Guerra ele interfere e leva, né, um golpe de espada e a partir disso, né, o Prudente de Moraes ele se salva, enquanto que o ministro da Guerra não, o ministro da Guerra ele morre nesse atentado que tinha o objetivo de assassinar o Prudente de Moraes. Então esse é um ponto também relevante de entendermos esse atentado contra a vida do presidente. Do ponto de vista das relações internacionais, esse é um governo que consegue grandes avanços na relação com outros países e consegue resolver imbróglios antigos também neste ponto. Primeiro, né, uma relação do Brasil com a Argentina. O Brasil e a Argentina tinham um litígio ali, um conflito, né, por parte dos territórios ao oeste do Paraná e de Santa Catarina, que era disputado ali pela Argentina e pelo Brasil para ver quem seria, né, o proprietário, né, daquelas terras, e essa questão é resolvida em favor do Brasil. O nome dessa disputa por esses territórios é chamado de Questão das Palmas, que tem uma vitória por parte da diplomacia brasileira
né, que consegue legitimidade aí, consegue garantir a posse dessas terras. E também o Brasil consegue tomar de volta a posse das ilhas Trindade e Martim Vaz. Esse é um ponto importante porque a coroa britânica ela tenta se adonar desse arquipélago brasileiro e chega a ocupar a região, mas o governo do Prudente de Moraes consegue rever a posse do arquipélago. Além disso, relações diplomáticas com Portugal também são reatadas. O Brasil, na verdade, tinha rompido relações diplomáticas com Portugal, justamente por Portugal ter abrigado ali alguns dos revoltosos da velha guerra, né, da velha revolta da Armada. E o Brasil ele volta a ter relações diplomáticas também com Portugal. Então a gente vê que o governo do Prudente de Moraes, do ponto de vista das relações internacionais, ele é muito bem articulado. Na economia, 2 pontos aqui são fundamentais para nós compreendermos o desempenho do ponto de vista econômico deste governo do Prudente de Moraes. O primeiro ponto é que o Prudente de Moraes ele precisa administrar um grande abacaxi que ele herda, que eu também já falei no vídeo do Floriano Peixoto, que foi a política do encilhamento, que foi quando o ministro Rui Barbosa ele tentou desenvolver uma política industrial permitindo a emissão de papel moeda sem o lastro ouro. E a consequência disso foi não só uma inflação galopante, como a gente vai perceber que essa emissão de papel moeda não significou a criação de empresas e de indústrias. Esse abacaxi cai no colo do Prudente de Moraes. Ele precisa administrar isso criando um chamado Funding Loan. Com esse mecanismo, né, o Brasil ele consegue consolidar, né, uma dívida externa com a Inglaterra. E qual é o objetivo dessa dívida? Era justamente conseguir pagar, né, o endividamento provindo aí da política de encilhamento. E essa dívida ela foi paga a longo prazo. Foi pago, na verdade, em 63 anos com juros de 5%. Assim, né, na verdade, o Brasil ele conseguiu espraiar, né, a dívida a um longo prazo. E o Prudente de Moraes ele inaugura o Funding Loan, mas é importante destacar que quem vai usar muito esse mecanismo nem vai ser tanto o próprio Prudente de Moraes, mas vai ser o Campos Salles, que vai ser objeto de vídeo para o nosso próximo vídeo aqui do canal sobre os presidentes do Brasil. E é importante destacar que apesar disso, o que nós vamos ver é que o governo do Prudente de Moraes ele não consegue resolver os problemas econômicos do Brasil, principalmente a inflação galopante. E dentro do governo, isso é importante destacar, nós tínhamos 2 correntes. Uma corrente mais industrializante, que defendia que o Brasil deveria adotar políticas de modernização da sua economia, e um outro setor, que era um setor que visava o privilégio ali, na verdade, do café, que era o principal produto brasileiro. E dentro desses setores, nós tínhamos também essas 2 correntes políticas que elas vão estar ali com mais força ou menos força durante quase toda a Primeira República, que vai ser aquele grupo mais industrializante, que em geral esse grupo ele tende a ser mais centralista, ou seja, o governo federal tem que ser forte, enquanto que o grupo mais das oligarquias, que vai defender ali a produção do café como principal setor, ele tende a ser ao contrário, ele tende a ser mais federalista, tende a defender que os estados tenham mais autonomia neste processo. Certo, gente? O vídeo de hoje foi esse, com os aspectos gerais do governo do Prudente de Moraes. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo que a gente tenta esclarecer todo mundo. Certo? Valeu, abraço, tchau!